última hora da igreja na terra. Olha, queridos, primeira epístola do apóstolo João, lemos assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvirdes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Meus amados, nós vamos aprender através desse texto sagrado sobre a última hora da igreja na terra. Sim, ouvinte, essa declaração do apóstolo João é uma das expressões de caráter escatológico. Sim, mas é muito gente, querido, muito gente. Ele está falando acerca do final dos tempos. O profeta da antiga aliança sempre usava expressões escatológicas. Últimos dias. Isaías 2:2, Miqueias 4:1, Atos 2:17, etc. Paulo também nos fala de últimos tempos. Ele escreve a Timóteo no capítulo 4, no versículo 1, na primeira epístola. Últimos dias, segundo Timóteo 3:1. Porém, o apóstolo João aprofunda esse termo escatológico para a última hora. Daí a necessidade da igreja ouvinte se preparar para encontrar-se com Cristo, o noivo amado, conforme Mateus 25, versículo 6. Ora, queridos, a última hora se refere à proximidade da vinda do Senhor. Quando os profetas, apóstolos e escritores sagrados se referiam à vinda do Senhor, sempre utilizavam as expressões de caráter iminente acerca do retorno de Cristo. Por volta do século 9 a.C., o profeta Joel já dizia: que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação todo-poderoso, conforme Joel 1:15. Em Obadias, capítulo 1, versículo 15 está escrito: porque o dia do Senhor está próximo, está prestes a vir sobre todas as nações. Em Sofonias, capítulo 1, versículo de número 14, o profeta Sofonias usa uma expressão de urgência dizendo: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Em Filipenses 4:5, o apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor. E em Apocalipse 3:11, o próprio Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ouvinte, as previsões da última hora. O apóstolo João previu o surgimento de muitos anticristos, ou falsos cristos, nessa última hora, ouvinte, da igreja na terra. Em Mateus 24, 23, 24, o próprio Jesus nos advertiu dizendo: então se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais de prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ouvintes, Paulo escreve a segunda carta no capítulo 11, versículo 4, a segunda carta à igreja de Corinto. Ele diz: previu a pregação de outro Jesus que não temos pregado. Ele fala de um outro Jesus que não temos pregado, ouvinte. Olha, queridos, ele fala de diferente, que não temos recebido, de um espírito diferente, ou um evangelho diferente, que não tendes abraçado. Infelizmente, ouvinte, o apóstolo, ele está falando da apostasia espiritual, que já é uma grande realidade na última hora da igreja na terra. Na realidade, a apostasia é um sinal bem notório em que Cristo está voltando. Na segunda carta à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo de 1 a 8, o próprio Paulo reconheceu o apelo urgente do retorno do Senhor, anunciado pelos profetas apóstolos, e havia causado interpretações errôneas entre os crentes de Tessalônica, e esclareceu a eles que o dia do Senhor deve ser primeiro precedido pela apostasia e segundo pela manifestação do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda.
na primeira carta ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o próprio Espírito previu expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro previu que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde estará a promessa da sua vinda? A aparente demora da vinda do Senhor causará impaciência ouvinte nos últimos dias, levando muitas pessoas a pensarem que Jesus não voltará mais. Porém, o mesmo apóstolo Pedro afirma: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam ao arrependimento. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Queridos, ele escreve esta palavra a nós que estamos aqui neste momento. O Espírito Santo inspira o apóstolo para dizer para você, segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo 2. O fato de estarmos na última hora da igreja na terra não impede que façamos projeto para o futuro, mas também não devemos perder o foco da bem-aventurada esperança cristã. Tito 2,13, que a vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, não podemos cometer nem erro dos Tessalonicenses que cruzaram os braços para esperar Jesus naqueles dias. Ouvintes, nem o erro dos que pensam que Jesus vai demorar e passar a viver de forma dissoluta. Que o Senhor nos guarde, ouvinte. Vigiai, pois, todo o tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Deus abençoe.